Excelentíssima Senhora Embaixadora de Cabo Verde, Digníssima Representante da Universidade Lusófona, Excelentíssimos Senhores Organizadores, Excelentíssima Senhora Moderadora, Excelentíssimos Senhores Conferencistas, Senhor Vereador da Câmara Municipal de Lisboa, caros patrícios e cidadãos de língua portuguesa, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores caros amigos. É para mim uma grande honra estar aqui convosco, hoje, dia 5 de julho, dia do nosso orgulho, que celebra a muita gente das ilhas, da diáspora cabo-verdiana e de outros países. A proposta que me foi feita é para falar um pouco sobre globalização e desafios da cidadania em Cabo Verde. Eu vou tentar fazer isto num contexto de celebração da independência e da democracia, independência e democracia que naturalmente se prestam a interpretações diversas, como é timbre de uma sociedade democrática, de pessoas livres e pensantes. Começo por falar então da globalização em breves pinceladas. O termo globalização, como sabem, começou por ser aplicado no domínio da economia, com vista à conceptualização da crescente interligação global das economias e, em especial, dos mercados financeiros. Mas também refere-se a processos que decorrem deste desenvolvimento, percebido como qualitativamente novo, e que abrange, entretanto, amplos domínios de modernização, tais como as comunicações, a produção de conhecimento e de bens, os transportes, mas também campos problemáticos, tais como a segurança internacional, a criminalidade organizada, os tráficos de drogas, de armas, de pessoas, a guerra e as migrações. A globalização é um fenómeno que não deixa de ter um impacto em todos os países, sejam eles grandes ou pequenos. Contudo, analisando a sua perspectiva económica, nós vamos verificar que ela não se encontra uniformemente espalhada por todos os países e regiões. Como nos lembra e bem Jacques Fontanelle, na sua obra Globalização e Análise, ela abarca sobretudo o mundo desenvolvido e integrado, a tríade Europa, América do Norte e Japão, no qual se celebra um grande número de acordos estratégicos empresariais. Teoricamente, ela tem vantagens e desvantagens, a que eu não me vou referir aqui por escassez de tempo. Tendo em conta esta preocupação, o Estado cabo-verdiano é formalmente membro de diversas organizações internacionais. Estas organizações podem ser vistas como respostas à globalização. Posso referir-me, por exemplo, ao caso da OMC, mas também aos gênios da Bretton Woods, que são, de certeza, respostas à globalização. Mas também posso referir-me a organizações como a CEDEAW ou a União Africana, que naturalmente podem ser também consideradas como respostas à globalização, na medida em que estas organizações buscam caminhos comuns de desenvolvimento. Quais são os desafios de Cabo Verde face à globalização? Cabo Verde, ao comemorar o seu 39º aniversário da independência, pode olhar para trás com um sentimento de orgulho do que fez até agora. Saiu da condição de um dos países mais pobres do mundo para ser hoje, como já se disse aqui, um país de rendimento médio. Está a cumprir os principais objetivos do milénio. Depois de fazer uma década e meia de regime de partido único, é hoje uma democracia consolidada e o seu povo ganhou uma autoestima elevada e tem confiança no futuro. O país enfrenta, todavia, e naturalmente, grandes desafios para construir um futuro melhor para os seus mais de 500 mil habitantes no território nacional e um igual número fora do território nacional. Portanto, para contribuir no âmbito das suas responsabilidades para o bem-estar e a prosperidade
os seus filhos. Entre os desafios mais importantes, podemos assinalar os seguintes: o crescimento económico e o desenvolvimento sustentável, a realização da democracia económica, de forma a que todos os cidadãos, e eu acrescentaria todas as ilhas, possam fruir os benefícios decorrentes do esforço coletivo de desenvolvimento. O combate ao desemprego, a valorização dos recursos humanos, o desenvolvimento equilibrado de todas as ilhas, a inserção dinâmica de Cabo Verde no sistema económico mundial, o aproveitamento adequado do investimento externo e o apoio das entidades públicas aos agentes económicos nacionais podem ser considerados como os principais desafios do nosso país. E como é que se pode ver, então, a questão da cidadania nesses tempos de globalização? No quadro da globalização e da regionalização surgem, a meu ver, seguramente muitas oportunidades para o cidadão cabo-verdiano, mas também um campo fértil para a sua atuação e a das suas empresas. O aproveitamento das oportunidades tem muito a ver com a atuação do cabo-verdiano enquanto cidadão e destinatário principal da ordem jurídica cabo-verdiana. Seguidamente, iremos considerar a problemática da cidadania no plano nacional e local, no plano regional, mas veremos também brevemente a cidadania económica e cultural e, no final, espero que tenhamos tempo para refletir um pouco sobre a cidadania solidária. E, a concluir mesmo, duas notas sobre a cooperação no âmbito da CPLP e dos povos. O cabo-verdiano, como sabem, escolhe os seus políticos a nível das presidenciais, das legislativas e das autárquicas. Escolhe diretamente, na base de propostas de grupos de cidadãos, o Presidente da República, que representa o Estado interno e externamente. Escolhe, na base de propostas partidárias, aqueles que vão constituir a maioria de governo e a oposição. E elege, com fundamento em propostas de partidos e grupos de cidadãos, os órgãos para as autarquias locais, para os quais podem concorrer não apenas cidadãos cabo-verdianos, mas também estrangeiros que vivam no país, e particularmente cidadãos de países de língua portuguesa, em condições equiparadas às do cidadão cabo-verdiano, sem que haja uma exigência expressa de reciprocidade. Nas eleições, como se sabe, escolhem-se pessoas, partidos e programas. Para que o futuro seja aquilo que os cabo-verdianos querem, é indispensável que as pessoas, partidos e programas sejam conhecidos adequadamente e que as campanhas eleitorais cumpram plenamente as suas funções de informação e mobilização, o que significa que se deve concentrar no essencial e deixar de lado aquilo a que podemos chamar algumas patologias das democracias competitivas, a que não nos iremos referir também por falta de tempo. O destino dos cabo-verdianos não depende, no entanto, apenas das escolhas eleitorais para a Presidência da República, a Assembleia Nacional e os municípios. O Estado cabo-verdiano faz hoje parte, como disse há pouco, de inúmeras organizações internacionais de integração ou de mera cooperação, entre as quais a União Africana, a CEDEAO e a CPLP. Todas estas organizações são formas específicas de cooperação entre os Estados-membros. A pertença de Cabo Verde a elas significa que ele prossegue objetivos comuns em relação aos outros membros, mas significa igualmente que o país prossegue interesses próprios e que a forma como os fins das organizações são percebidos é de todo o interesse nacional, devendo as questões de política das organizações internacionais serem do conhecimento dos cidadãos cabo-verdianos e das suas organizações políticas. Ora bem, há duas críticas recorrentes que têm sido feitas às organizações internacionais. Uma é o déficit do controle da sua atividade. E a segunda tem a ver com o distanciamento delas em relação às populações dos Estados-membros. É neste contexto que, então, se coloca um problema, que é um problema que deve ser solucionado
e que os Estados procuraram solucionar a partir do momento em que pretenderam criar organizações de tipo parlamentar nas organizações internacionais. Designadamente, a nível do Parlamento Pan-Africano, a nível da União Africana, o Parlamento Pan-Africano, a nível da CEDEAO, o Parlamento da CEDEAO, e a nível da CPLP, que é uma organização de caráter diferente, a Assembleia Parlamentar da CPLP. Ora, se quisermos ter um regionalismo democrático, os cidadãos cabo-verdianos precisam não só de serem confrontados com as propostas políticas dos partidos e as agendas do Estado para as organizações internacionais de cariz regional, mas também de olhar para as oportunidades práticas que surgem a partir da atuação dessas mesmas organizações de cooperação e integração regional. Infelizmente, até agora, o nível de conhecimento dos cidadãos sobre a cooperação no âmbito destas organizações é largamente insuficiente. Acreditamos que uma das razões para tal tem a ver com o facto de não se registarem eleições diretas para essas organizações internacionais. Ora, aqui há um problema de legitimação democrática. É isso que nos lembra o filósofo alemão Jürgen Habermas, numa entrevista publicada no mês de abril passado, em que fala da transnacionalização da democracia. O autor diz o seguinte: a legitimação pelo output é o conhecimento sociológico, é o conceito sociológico que descreve uma democracia para o povo, mas não sem que sejam chamadas a dar a sua opinião. Numa democracia, do ponto de vista normativo, os resultados do trabalho do governo devem sempre poder ser avaliados com base no programa para o qual foi eleito. Sem este input de uma vontade eleitoral, nós não sabemos o que realmente corresponde ao interesse do cidadão. E o autor prossegue. Por isso, a legitimação pelo output, a satisfação dos cidadãos que não são perguntados pela sua opinião, não pode ser considerada nenhum substituto da legitimação ersatz, do input, isto é, do resultado vinculativo de uma formação democrática da vontade. Estas reflexões ajudam a fundamentar dois passos importantes para o regionalismo democrático em África que desejamos construir. Por um lado, a necessidade de realização de eleições diretas aos parlamentos regionais e subregionais e, por outro, o reforço da dimensão africana dos partidos políticos de África. É verdade que, pelo menos no caso de Cabo Verde, os partidos políticos praticamente não olham muito para a política externa e, em especial, para a política de integração africana como tema da sua agenda corrente. Em primeiro lugar, a eleição direta reforça a influência do Parlamento em relação aos governos e evita o incómodo de haver parlamentares com um duplo mandato, o que exige um orçamento de tempo suplementar e perturba a ação do deputado, que fica praticamente com duas aulas. Assim, no caso de Cabo Verde, nós temos um deputado com duas aulas. Não é? Ele, por um lado, ele pensa logo em ir para Abuja, que é onde está o Parlamento da CEDEAO, e, por outro, com a mesma alma, pensa ir para o Parlamento de Midrand, na África do Sul. E, ao mesmo tempo, ele pensa em ir para o Palácio da Baixada de Santo Antônio. Portanto, aqui há uma concorrência. Em segundo lugar, o dever de votar no quadro comunitário pode levar a uma consciência mais robusta da cidadania comunitária. E, em terceiro lugar, as eleições diretas podem estimular também o surgimento de partidos propositivos à escala comunitária, como acontece, por exemplo, na Europa. Não me vou referir aos outros aspectos. E passaria logo para a cidadania económica, para dizer o seguinte: o cidadão cabo-verdiano está interpelado também a agir no quadro daquilo que é conhecido como cidadania económica. Os termos da Constituição cabo-verdiana, todos têm direito à iniciativa económica e, mais do que isso, à fruição dos benefícios do desenvolvimento. Todos podem aproveitar-se em função das suas possibilidades
das condições de estabelecimento no quadro nacional, mas também no quadro regional. A cidadania económica, que não se pode colocar apenas no plano nacional, mas também no regional, tem muito a ver com o princípio da internacionalização das empresas cabo-verdianas, sozinhas ou em parceria com outras, e a aposta na cidadania económica implica ainda haver um espaço adequado, a meu ver, à participação das associações para a salvaguarda de interesses difusos, como os direitos dos consumidores e os direitos ambientais. Neste âmbito da cidadania económica, também assume relevo importante a aposta em parcerias económicas com estrangeiros e em parcerias público-privadas, como formas de se conseguir recursos e tecnologias para o desenvolvimento do país a nível local e nacional. No processo de desenvolvimento do país, construção do regionalismo democrático e, em geral, da cooperação, a cultura ocupa um lugar central. Assim, intimamente ligado à cultura está intimamente ligada à cidadania económica, mas longe de se confundir com ela, está a cidadania cultural, que tem a ver com a realização dos direitos culturais. Neste contexto, a valorização do património cultural, material e imaterial, no contexto de diálogo entre culturas, no quadro de diálogo entre culturas, é fundamental. A projeção da cultura nacional no exterior tem acontecido naturalmente nos países onde há expressivas comunidades cabo-verdianas. Mas também há que pensar o fenómeno como um elemento no âmbito de uma estratégia de relações públicas no contexto da integração regional em África e da cooperação intergovernamental no âmbito da CPLP. Porquê que a morna, a coladeira e o funaná não podem aprender com a expansão da capoeira ou com a promoção do kuduro, da marrabenta ou do fado? No quadro dos desafios de desenvolvimento do país, não podemos deixar de referir-nos à chamada cidadania solidária, que é essencial para corrigir situações de carências e dificuldades de vida. A cidadania solidária tem a ver com o empenhamento permanente do Estado e dos cidadãos para a inclusão de todos os membros da comunidade respectiva, de forma que todos possam compartilhar um chão comum. Esse chão comum significa, na prática, a satisfação das necessidades básicas do ser humano, basic needs, e, por conseguinte, a libertação das energias para a pessoa poder agir como um ser autónomo e livre e realizar a sua vocação moral. É neste contexto que podemos situar como expressão da cidadania solidária os esforços no país para se desenvolver o voluntariado, que são exemplos a Caritas, a Cruz Vermelha e inúmeras associações voltadas para a beneficência. Minhas senhoras e meus senhores, caros amigos, tem-se falado muito ultimamente da necessidade de Cabo Verde prestar mais atenção à sua inserção em África do ponto de vista político e económico. Esta chamada de atenção corresponde a um sentimento que se tem afirmado nos últimos anos e ganhou alguma consistência nova, como se verificou recentemente por ocasião do segundo Fórum Nacional sobre a Transformação que ocorreu na Praia, onde o secretário executivo da Comissão Económica da ONU para a África, Carlos Lopes, está entre as 7 economias do mundo e o PIB da CDAO cresce a 6,3%. O sentimento que parece corresponder a interesses nacionais não deve, contudo, levar o país de maneira nenhuma a descurar as relações. O sentimento que parece corresponder a interesses nacionais não deve, contudo, levar o país de maneira nenhuma a descurar as relações que tem mantido com Portugal e a Europa e ainda as relações específicas no seio da CPLP e dos PALOP. Julgamos que é indispensável elevar as relações económicas com Portugal e a Europa e também com a CPLP a um novo patamar. A meu ver, no entanto, há um espaço para que os países destas agremiações, que falei há bocadinho, possam explorar os diversos instrumentos conhecidos no plano internacional para a cooperação e integração regional, tanto entre os países da CPLP como entre os PALOPs, na base do interesse comum. No que respeita a estes últimos, quero sublinhar aqui a enorme dinâmica de busca de caminhos de cooperação que havia, e preciso de um minuto, que havia logo após as independências. Basta lembrar que de 1979 até 92 realizaram-se 10 cimeiras
E lembrar que, por exemplo, em 1980, os países dos 5 postulavam a criação de uma zona económica de livre comércio para as mercadorias originárias dos respectivos países. Ora, isto não pôde ser realizado. Mas será que não haverá condições para a criação de zonas de livre comércio ou regiões aduaneiras no quadro dos PALOPs, como existe um pouco por todo lado? Esperemos que a criação de fóruns PALOP possa vir a dar uma contribuição de relevo para o desenvolvimento de um pensamento estratégico tão importante para os nossos países independentes e soberanos, unidos pela história e por interesses comuns, para eles poderem encontrar as respostas adequadas à globalização e também à felicidade do desenvolvimento dos seus povos. Muito obrigado pela vossa paciência e também à senhora moderadora.